A paz do Senhor, irmãos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Gostaria de trazer uma palavra em que Deus colocou o meu coração para compartilhar com os irmãos, amém? Abra sua Bíblia aí, se você tiver, ou acompanhe aqui comigo no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7, irmãos. Segue nosso canal aí, Espada Viva Oficial, ali no Facebook, Instagram, no YouTube. Ali no YouTube ele tem todas as mensagens completas. Amém, irmãos? Está escrito assim, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, aonde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém, irmãos? Aqui uma palavra poderosa, uma palavra digna de toda aceitação. Amém? Meus amados e queridos, eu queria falar com você a respeito da história desse jovem que acabou falecendo, que ao cair de uma terceira andar de uma janela. Ali nesse cenáculo, irmão, estava acontecendo um culto, sabe? Onde o apóstolo Paulo, ele ia por mais uma das suas viagens missionárias, ele ia partir, só que ele estende a pregação, ele ensina para o ensinamento da palavra, estruturando a igreja, fortalecendo a igreja, enchendo a igreja de ensinamentos, de doutrina, e ensinando a palavra do Senhor. Antes da sua partida, ele estende o culto, e a Bíblia nos fala que foi até a meia-noite. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Paulo estava priorizando a palavra de Deus, sabe, ali dentro da igreja. E uma das coisas que me chama muita atenção é que igreja, irmãos, tem que ser um lugar onde que tem que se priorizar a palavra de Deus. O que tem que ter dentro da igreja, a prioridade dentro de um culto, é a palavra de Deus. Não é cantaria, não é louvor demais, sabe? Não é dança dentro da igreja. Não é festa dentro da igreja, muitas atividades atrativas dentro da igreja, muitos louvores, muitas oportunidades. Não, o que manda dentro de uma igreja é a palavra, irmão. Você vê aqui que ele estendia a palavra, ele falava da palavra. Creio eu aqui, irmão, que neste culto não tinha ninguém aqui levantando para ir no banheiro. Creio eu que nesse culto não tinha ninguém mexendo no celular ou fazendo uma selfie. Creio eu que ninguém foi ali beber água. Creio eu que ninguém estava andando dentro da igreja. Creio eu que ninguém estava ali fazendo bagunça dentro da igreja como existe nos dias atuais. Quando a pessoa está pregando, quando a pessoa está ministrando e fica essa andação dentro da igreja. Aqui nesse culto de Paulo, não, ali estava priorizando a palavra. Por quê? Porque a palavra é a prioridade dentro de uma igreja, irmão. Porque a igreja é o quartel-general, porque a igreja é onde que você busca a palavra de Deus, é onde que você se fortalece, você se estrutura na palavra, você arma-se, você arruma arma, você arruma armadura, você estrutura, você tem entendimento, você busca unção, busca poder, busca a direção de Deus, você sai fortalecido, estruturado para a guerra quando você sair por lá de fora, para vencer as tentações, para vencer as lutas, para vencer as tempestades. Mas o que faz você vencer as tempestades e as lutas e o pecado aí do lado de fora é a palavra, é o ensinamento, é a doutrina. Por isso que a gente vê Jesus fala em muitas das parábolas, muitos dos lugares que Jesus entrava, falava, e Jesus entrando e ensinando a sua palavra e a sua doutrina. Jesus priorizava a palavra, Jesus priorizava a pregação, porque quando a luta vier, quando o pecado vier, quando a tentação vier, não é o louvor que vai te salvar, não, irmão. Não é a dança dentro da sua igreja que vai te salvar, não, irmão. Não é a campanha de 7 flores que vai te
te salvar não, irmão. Não é essas campanhas que existem não. A igreja de Paulo estava pregando, era prioridade, era a palavra. Hoje em dia as prioridades dentro da igreja é campanhas, irmão. Campanha para ganhar dinheiro, campanha de rosa, campanha de portas abertas, sabe? Muitas festividades dentro da igreja, festividade para jovem, festividade para criança, festividade para mulher, gente dançando dentro da igreja, gente cantando demais dentro da igreja, priorizando o louvor. Na hora do ensinamento da palavra, dali 10, 20 minutos, 15 minutos para uma pessoa pregar, como que a pessoa vai fortalecer na fé, como que ele vai vencer o erro, o pecado, como que ele vai entender a palavra de Deus, entender os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo que a igreja não prioriza mais a palavra de Deus, mas prioriza a campanha dentro da igreja, sabe? Quando o diabo vier contra você, você dança para ele. Quando o diabo vier falar com você, você canta para ele, sabe? Não, mas que Jesus, quando o diabo veio tentar ele usou foi a palavra de Deus, que é uma espada que divide a alma e o espírito, irmão, que corta, que penetra, que destrói o inimigo e quebra todas as barreiras. Então Paulo priorizava a palavra, sabe? E só que esse menino estava sentado na janela, irmão. Quantas pessoas que estão sentadas na janela dentro da igreja? A janela, irmão, você vê dentro do culto e fora do culto. Isso aí representa a pessoa do mundo, irmão. Uma pessoa que está dentro da igreja, o pé no mundo. Pé no mundo e pé na igreja. Uma hora ele é santo, uma hora ele é profano. Uma hora é verdadeiro, uma hora é mentiroso. Uma hora ele é honesto, uma hora é desonesto. Sabe? Uma hora ele é santo, uma hora ele é impuro, imundo, sujo e podre. Sabe? Quantas pessoas que estão dentro da janela na igreja, irmão. Quantas pessoas estão sentadas aí na janela olhando para o mundo, pessoas que estão olhando o partido do pão, mas querendo ver a cerveja lá fora, querendo ver o vinho lá fora, querendo ver as menininhas lá fora, querendo fazer as coisas lá fora. E igreja tem que prestar atenção, porque a janela é um lugar de risco. Janela dentro da igreja significa lugar de risco. Por que você fala lugar de risco? Porque janela se posiciona, ou você é crente ou você não é, ou você serve a Deus ou você não serve a Deus, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, ou você é ou você não é, irmão, ou é para cima ou é para baixo, ou é para o céu ou é para o inferno. Você se posiciona. Janela não significa posição de perigo, porque a Bíblia vem dizer, irmão, que Eutico caiu do terceiro andar. Ele caiu do terceiro andar. Então é um lugar perigoso. Quem que cai do terceiro andar e sobrevive? É muito raro, irmão. Quantas pessoas que estão caídas dentro da igreja, irmão? Quantas pessoas que estão na prostituição, na mentira, no erro, no pecado. Quantos pastores estão caídos dentro da igreja. Quantas igrejas caídas dentro aí, irmão. Ferida, machucada, podre, imunda, suja. Não prioriza a palavra de Deus, não ensina a palavra de Deus. Pastores que não manejam bem a palavra do Senhor como obreiro aprovado, mas sabe manejar bem o cartão de crédito. Sabe manipular muito bem por contas e pedir pix por profecias dentro da internet. Quantas pessoas, quantas igrejas que estão caídas, ninhos de demônios, sabe? Igrejas que estão perecendo, morrendo e sendo destruídas, sabe? Porque estão caindo, porque estão num lugar perigoso e não está vendo que a sua alma está indo para o inferno. Quantos ministros de Deus caídos nos altares, quantos evangelistas caídos, quantas igrejas que eram de Deus e hoje já não é mais, hoje virou mais centro de festas, de eventos, sabe? Quantos cultos de jovens, que nem culto de jovem é mais, irmãos, é culto de entretenimento, porque chega lá uma palavra morta, uma palavra fria, uma palavra imunda, chegam ali é só para encontro de jovens, para depois sair dali, tomar um sorvete, e depois dali e comer um cachorro quente, para encontrar, para ter um relacionamento entre si. Quantas igrejas que estão priorizando, irmão, coisas fúteis, coisas banais. Por isso que a igreja está fraca nos tempos modernos, por isso que a igreja está caída, por isso que tem pastor caído, por isso que tem crente caído, por isso que tem evangelista caído, por isso que existem profetas caídos, por isso que existem esses profetas que ficam profetizando pix, fazendo campanha de pix dentro das internets, irmão. E campanha, sabe de quê? A sua idade é 40 anos, então deposita 40, campanha de 500, 70, 80. Se você não tiver, manda 20, manda 10, manda 5. Olha para você ver o que eles estão falando dentro da internet.
pobres de Bíblia, não têm conhecimento de Deus, não estão de Deus, são homens caídos, são homens vendidos, são homens comprados, são pregadores, frajudos, podres e imundos, irmãos. Eutico estava na posição de perigo. Aonde você está, meu irmão? Aonde está o seu posicionamento diante de Deus? Você tem servido a quem? Você tem servido a Deus? Você tem servido o mundo? Você tem servido a carne ou você tem servido o Espírito Santo? Tem muita gente dentro da igreja que está, irmão, na idolatria, na vaidade, na mentira, no engano, na sem-vergonhice, os pensamentos sujos, na pornografia, nos vícios, está caído dentro dos altares, pastores mentirosos, enganadores, aproveitadores, homens que querem ganhar dinheiro e depois tirar selfie com o dinheiro que ganhou dentro da igreja, pelos trabalhos, sabe, suado dos irmãos, e os irmãos por inocência vão lá e dão. Aproveitadores, lobos devoradores, mas Deus vai cobrar de cada um de vocês por cada mentira, por cada palavra que vocês têm ensinado e falado errado e deixando a igreja morrer, deixando a igreja se perecer. Estão mais preocupados com campanhas, com festas, com eventos dentro da igreja e não estão preocupados em fortalecer a igreja, em fazer a igreja ser firme, ser forte, ser uma igreja doutrinada, uma igreja santificada, uma igreja salva, uma igreja onde que prioriza a palavra de Deus, mas não estão priorizando campanhas, estão priorizando os seus afazeres, os seus entretenimentos, os seus ganha-pão dentro da igreja. Eu quero ver no dia do juízo final, eu quero ver no dia do juízo final, irmão, porque essas igrejas que estão caídas são igrejas de Laodiceia dessa época. São a igreja contemporânea dessa era, essa igreja moderna, essa igreja que não prioriza a palavra de Deus. Por isso que ela está caída, por isso que está na posição perigosa, uma posição onde que as pessoas estão indo para o inferno, uma igreja que está totalmente inchada, uma igreja que está totalmente enganada, uma igreja que está totalmente, sabe, alicerçada no erro, na mentira e no engano, e estão pensando que estão indo para o céu. Se você está indo dentro de uma igreja dessa, você está tendo uma atitude dessa, de mundano, de hipocrisia, de carnalidade, de te levando a vida de qualquer maneira, fazendo tudo que não convém, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Prioriza a sua vida, prioriza a sua alma, tenha dó da sua alma, porque seu corpo vai perecer na terra, mas a sua alma vai para o inferno, irmão. Presta atenção, abre os teus olhos, a sua alma vai para o inferno, presta atenção aonde você está. Se você está na carne, você está no mundo, irmão, presta atenção, a sua alma vai para o inferno. Eutico estava ali, naquela janela, e aquela janela foi a queda dele. Aonde você está andando, meu querido? Aonde você está priorizando a sua vida? Ao que você está fazendo? Presta atenção, a sua alma está indo para o inferno. Pode ser uma queda que vai te levar à condenação eterna. Sai da mentira, sai do engano. Para de ir na igreja sem compromisso. Para de ir na igreja sem ter a prioridade da palavra. Querer a Jesus a mais que tudo que você tem que querer na sua vida. Pare de essa vida carnal, banal, uma vida que não te leva, não te conduz ao céu, a Jesus, a santidade, a honestidade. Você tem que buscar essas coisas, irmãos. Se você não buscar essas coisas, a sua alma perecerá. Tem muitas pessoas dentro da igreja indo para o inferno, pastores indo para o inferno, evangelistas indo para o inferno, profetas indo para o inferno, por causa de dinheiro, por causa de status, por causa disso ou por causa daquilo, e pessoas querendo priorizar mais a sua vida monetária para ganhar, para ter, obter, casar, ficar, beijar, fazer isso ou fazer aquilo, e não estão priorizando a sua vida espiritual, a sua salvação. Jesus está às portas, Jesus vai vir buscar uma igreja santa. Jesus pode chegar para você hoje ou amanhã, a morte chega e não espere, irmão, ela pode te pegar, e se você cair hoje aqui como Eutico caiu e morreu, você vai para onde? Com essa vida suja, podre, imunda, enganadora. Presta atenção. Jesus está falando com você, Jesus está te dando um recado, abra os teus olhos. Eutico caiu porque não priorizava a palavra, porque quando ele entrou, ouviu a palavra, ficou taxativa, ficou chata, a palavra não estava entrando dentro do coração dele, por isso ele dormiu porque não estava ligado na palavra e acabou caindo, irmão. Quantas pessoas que as pessoas estão pregando, estão falando, estão ministrando e eles não prestam atenção, falando para eles, não faça isso, não prega isso, não faz desse jeito, não faz a obra desse jeito, não conduza ao seu ministério desse jeito, não seja desse
desse jeito, não faça essas coisas, não prostitui, não mente, não engana, não faça essas coisas, eles estão fazendo essas coisas, você vai perecer, saia deste sono. Jesus manda te dizer assim, irmão, desperta tu que dormes e Jesus te esclarecerá. Sabe, Eutico caiu da janela porque bateu nele um grande sono, irmão. A igreja hoje em dia ela está dormindo e Jesus está querendo que você se alerta, que você se abra os teus olhos para o caminho que você está indo, pelo ministério que você está regendo, pastor. Para você aí, o profeta de Frajudo, que está profetizando Pix, fazendo campanha, explorando os outros, abra os teus olhos, que a sua alma perecerá no inferno, você levando o engano, só para ter famoso, só para ter dinheiro, só para ter cargos, só para ter isso ou aquilo nessa terra. Deus está te avisando, abre os teus olhos, porque a sua queda vai ser grande. Se a sua casa estiver edificada na areia, grande é a queda, porque quando vai vir os ventos, vai vir a tempestade, a queda é grande. Então abra os teus olhos, porque Eutico não estava prestando atenção, Eutico não estava priorizando a pregação, os ensinamentos, a doutrina de Paulo, a palavra viva, e ele caiu, e quando ele caiu morto. Então muitas igrejas morrendo, muitas igrejas caindo, muitos pastores morrendo, muitos pastores deixando as ovelhas morrer e levando as ovelhas morrer, e levando elas para a condenação eterna. Então preste atenção no que você está fazendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Continue orando, buscando, sai dessa igreja imunda, sai dessa vida imunda, sai dessa pornografia, dessas coisas erradas, e Deus te libertará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Isso é uma palavra de alerta, e eu não vou deixar de falar e de pregar contra essas coisas, em nome de Jesus. Queira ou não queira, eu vou estar aí pregando, para a honra e a glória de Deus. Amém.